Cara, cheguei a ficar emocionado aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Caiu um lobisomem nos olhos aqui. Fala, gurizada, boa noite. Tudo tranquilo? Mas que coisa, bem sério, olha. Foi de escorrer lágrimas. Chorei, já sabe. Isso que é verdade. Bem-vindo, gurizada, a todo mundo. Quero começar já agradecendo a todo mundo que teve a paciência de esperar esse curso, né, patroa? A patroa tá aqui comigo. E ela sabe o quanto eu queria fazer uma coisa especial para esse curso. Entende? Eu não queria fazer, assim, só um curso, só ajudar as pessoas a entender, mas eu queria uma coisa, sabe, especial mesmo. Para ajudar você a entender melhor como é que o David Gilmour pensa, como é que é a linguagem dele, né? Então, cara, agora chegou o momento, eu trouxe muita coisa legal, né, cara? Esse é o som do David Gilmour. E uma das propostas que eu trago, né, é justamente você conseguir tirar esse som com o equipamento que você tem. Por quê? Né? Por conta que 50% do que você escuta do David Gilmour tocando não tem a ver necessariamente com o timbre que ele está usando. E tem a ver justamente com a forma com que ele toca, a forma com que ele expressa os bends e vibratos, que inclusive é o tema da nossa live hoje. Entende? Onde eu vou dar várias sacadas, chamar atenção para muitos detalhezinhos que muitas vezes você acaba passando batido ou não prestou atenção simplesmente. E é isso que faz a tua técnica de bends e vibratos ser eficiente e principalmente não conseguir chegar naquele patamar assim de clareza, de sentimento, de feeling, digamos assim, né, do David Gilmour nesses bends. Principalmente músicas como Come Back to Life, que eu comecei tocando aqui, né? Olha lá. Ó, os bends, ó. Quando ele chega na parte aguda, então fica mais bonito ainda, né? Tanto que eu chorei tocando essa primeira parte. Que verdade! Então é isso, gurizada. É importante eu citar que vão ser 3 dias, hoje, amanhã, terça-feira e quarta-feira, né? E os temas estão um mais legal que o outro, então eu conto com a participação de vocês nesses 3 dias. Porque eu garanto, quando chegar no final, cara, assim, você vai enxergar completamente diferente, né? Tudo aquilo que você já escutava do David Gilmour, né? Então, pensando nisso, né? Hoje a gente vai falar sobre bends e vibratos, né, gurizada? Então, essas duas técnicas, elas são técnicas de bastante expressão para os solos, né? Não tem como fazer um solo sem usar um bend ou um vibrato, né? Tem bastante gente aí, patroa? Temos 238 pessoas Gurizada. honesta. Que barbaridade. Quem tanto tá aí, patroa? Vai falando pra mim. O Warner acabou de entrar, amigão, aluno do curso pelo WhatsApp. Fala, Warner. Vinícius Crocha, Rafael Tonieto, Jonas Malta. Mas que gurizada, cara, que gurizada. Olha, o Warner, Rafael, quem mais? Bill Guitar, mas aí. Bruno Bianchini. Mas aí, esse aluno também. Mas que Dejair, Igor, Adriano. Gurizada, muito obrigado pela confiança, viu? Ó, quero todo mundo nos 3 dias, tá? Conto com a presença de todo mundo. Ah, detalhe, no final, né, da nossa aula hoje sobre bends e vibratos, né, eu vou abrir um espaço aí para responder perguntas. Então já vamos preparando as perguntas para esse momento, que daí a gente vai estar trocando ideia e conversando, porque eu quero saber as suas dúvidas. Ah, outra coisa que eu gostaria de saber, né, como uma das propostas do nosso curso, antes de eu começar a falar sobre bends e vibrato, né, eu gostaria de saber qual o equipamento que vocês têm, entende? É interessante para mim saber exatamente qual o equipamento que você tem, porque mesmo que seja uma guitarra, um amplificador, ou uma guitarra com um amplificador com alguns efeitos, eu tenho uma pedaleira e toco com um fone de ouvido, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é exatamente o equipamento que vocês têm, e vocês vão perceber que muito do que a gente vai trabalhar, só o equipamento que você tem, você já vai conseguir tocar, cara, tudo praticamente do que a gente está trabalhando. Ó, a patroa ergueu o dedo aqui. Pessoal, clica no canto direito ali da tela,
aonde tem o aviãozinho e manda para os amigos guitarristas de vocês. Vamos lotar essa live, vamos encher de gente nessa imersão. Exatamente. Gurizada, então bora compartilhar, bora mandar para todo mundo que gosta de David Gilmour, que você sabe, cara, porque a gente vai compartilhar muita coisa interessante. Bom, eu já pedi a respeito do equipamento, isso é bastante interessante para a gente saber, né? Depois a gente vai olhar todos os comentários e também dar algumas dicas de leve, porque a gente vai ter um momento para isso. Já quero dar aí um spoiler, eu acho que é esse o nome, né? Muito bem, muito bem. Então eu acho que a gente já pode direcionar, né, para o nosso conteúdo, né? Como eu estava falando, a questão do bends e vibratos, essas técnicas, elas são as técnicas, na minha opinião, de mais expressão nos solos. E não só do David Gilmour, mas do rock de forma geral, digamos assim. Entende? E o interessante é que, a respeito dos bends de forma geral, existe muito aquela história assim, Alexandre, mas que calibre que você usa para conseguir, por exemplo, fazer esses bends que você faz de um tom, dois tons e meio? Né, que nem o David Gilmour lá na música The Wall, por exemplo. Ó, eu uso 011. E muita gente, cara, mas muita gente, inclusive alunos, falam pra mim assim, Alexandre, cara, como é que você consegue alcançar esses bends de dois tons e meio usando o 011? Por quê? Uma das coisas que eu sempre falo é sobre a anatomia da técnica. Isso vai ser uma das coisas da nossa aula de hoje. Porque muitas vezes o teu bend ele não sai firme, não tem clareza. Por quê? Porque você ainda não pensou no que está por trás do bend. Não é só a questão de pegar a corda e sair erguendo. Existe toda uma postura da mão esquerda e isso a gente vai trabalhar. E detalhe que isso também envolve a questão do vibrato, entende? Então, a gente vai falar sobre a anatomia da técnica e, claro, né, por exemplo, o David Gilmour, eu acho importante eu citar que ele é um guitarrista que ele usa um encordoamento híbrido, até onde eu fiz pesquisas. Né? Ele usa a parte de cima, se eu não me engano, é 010 ou 011 e a parte de baixo como se fosse um 09. Tanto que eu quero chamar atenção para vários vídeos que você pode estar assistindo e tudo mais, que ele acaba fazendo bends com o dedo 2. Guitarras como a minha, que estão com 011, acaba sendo meio que pesado para fazer isso. Então, eu sempre dou um conselho para os alunos, principalmente quem usa cordas mais pesadas, 010 para cima, digamos assim, você pegar e fazer com no mínimo 3 dedos, ou 4 também, se você tiver a possibilidade. Eu vou mostrar exemplos com as duas situações, né? Mas é interessante eu citar a respeito do David Gilmour dessa questão do encordoamento híbrido, justamente porque as cordas graves, que é onde acontece o riff, você tem uma certa firmeza, né, por conta justamente da corda ser mais firme, né, e na hora dos bends você tem toda essa questão, essa leveza de fazer. E eu falo que dá para adaptar para qualquer calibre de corda, tanto que eu uso o 011 aqui e consigo fazer, né. E é importante, até inclusive, batendo um pouco mais na questão da anatomia da técnica, que eu mesmo, no desenvolvimento desse curso, um dia eu estava meio com o braço cansado, aulas pra caramba, né, dando aula direto, fazendo lives no YouTube e tudo mais. Um dia eu estava desenvolvendo um material e acabei não prestando atenção na anatomia da técnica na hora de fazer esse bend de 2 tons e meio. Eu me lembro que era a música The Wall, até inclusive. Gurizada, eu quase machuquei o dedo 3 dando esse bend. Entende? Tudo por quê? Porque eu estava fazendo sem prestar atenção no que há por trás ali. Eu estava querendo só sair fazendo. Então, chama atenção para essa questão da anatomia da técnica, né? Legal, cara. Então, outra coisa que eu gostaria de compartilhar com todo mundo que está aqui, antes mesmo da gente falar dos tipos de bends e tal. Até aliás, né? A gente liberou hoje para os grupos, para quem se inscreveu, né, para essas lives aqui e faz parte do nosso grupo, a gente liberou hoje os PDFs que a gente vai estar trabalhando aí nesses 3 dias de live. Então, quem tem o PDF e que participa do nosso grupo, pode ir acompanhando, que vocês vão ver que eu vou estar até inclusive lendo alguns trechos ali que eu mencionei no nosso PDF. Bom, antes de eu falar do que está no PDF, é interessante também uma outra sacada. Normalmente, cara, isso de forma geral, né? O David Gilmour acaba usando bastante isso também, mas de forma geral, a respeito dos bends, as cordas que mais tem bend é justamente a segunda corda. Pode perceber, a maioria dos guitarristas, e o David Gilmour inclusive, usam muito a segunda corda para dar os bends. Né? Por quê? Por conta da tensão que ela sofre, entende?
Por que eu falo isso? A segunda corda é uma corda muito fácil de você dar um bend de 1 tom e meio, 2 tons, até 2 tons e meio, que não eu estava citando. Se você tentar fazer isso na primeira corda, pode perceber que é muito difícil ver guitarristas dando bend de 1 tom, de meio, de 1 tom, 2 tons e meio com a primeira corda. É uma coisa bem difícil de você perceber, a menos que o cara, claro, use guitarra afinada em dó, por exemplo. Vou citar um guitarrista aqui, o Juninho Afran, por exemplo. Ele usa a guitarra afinada em dó, daí ele dá um bend de 2 tons na primeira corda, mas isso é porque a afinação acaba favorecendo ele para a corda ficar mais flexível. Mas no caso da afinação padrão, mesmo o 09 dar um bend na primeira corda de 1 tom e meio, acaba forçando muito e claro que você acaba sofrendo o risco de estourar a corda, né, patrão? E eu mesmo passei por muitas vezes disso, dar um bend, me empolguei na hora do solo, dei um bend mais do que 1 tom ali, estourei a primeira corda. Porque a primeira corda da guitarra, seja o calibre que você... Eu sempre olhava pra ele e pensava, dá pra remendar, dá pra remendar, dá pra remendar. Eu sempre falava sobre... Verdade. Deixa eu erguer o dedo só mais uma vez. Tá. Pro pessoal que estiver na live e que ainda não tiver se inscrito, lembrem que tá na bio. Exato, o link. O link tá na bio, só pra poder pegar os PDFs e acompanhar pelos PDFs. Exatamente, tá então lá na nossa bio. É só na bio se inscrever, pegar os PDFs e acompanhar pelo PDF. Pessoa mais linda do mundo, dando o seu toque. Muito bem, então eu sei que essa questão do bend na primeira corda, pode perceber, eu chamo atenção para isso, ó. Percebam como os guitarristas evitam dar bends de mais de 1 tom na primeira corda. Por quê? Porque é uma das cordas da guitarra que mais sofre tensão na afinação padrão. Então ela fica muito dura mesmo, sabe? Então as cordas preferidas para dar bend normalmente é a segunda, terceira corda. Falando de David Gilmour, né, cara, ele dá bend até na quinta corda. A gente tem o riff da The Flash, eu acho. Perceba que até nos riffs ele usa muito bend, né? Muito bend. Show de bola! Então vamos falar sobre o bend agora de uma forma mais, né, didática, digamos assim. Bom, o que é o bend, né, cara? Como está escrito no nosso PDF, até eu vou usar aqui o nosso, como se fosse o teleprompter. Deixa eu só fazer um parênteses. Sim. Gente, a internet que está caindo não é a nossa, é a de vocês. 2 pessoas reclamaram da internet, gente. Pra mim aqui tá lisinho, eu tô assistindo a live com o celular, tá? A gente usa essa expressão aqui, tá liso de lá. Então é a internet de vocês. Faça um upgrade. Faça um upgrade, né? Muito bem, então o bend, né, até eu vou ler no nosso teleprompter aqui, né? Bend é a técnica na qual você levanta ou abaixa uma ou mais cordas do instrumento para chegar em outra nota, né? Sobre a técnica do bend, né, falando de forma bem simples e direta, é quando você faz o som dessa nota alcançar uma próxima nota ascendente, digamos assim, né? Porque quando você ergue ela, você automaticamente está esticando a corda para que você alcance as frequências das casas que estão acima. Então, a gente vai ter bends de meio, bend de 1 tom. Pode ver, ó, você faz esse som virar esse. Bend de 1 tom e meio, né? Bend de 2. Bend de 2 tons e meio. E detalhe que eu estou usando aqui 011, que não eu falei, né? Azar, Michael Way segurando a afinação aqui. Até quero compartilhar com vocês que eu tentei ativar de novo o trêmulo da Michael, né? Porque ela está toda caracterizada, digamos assim, de Black Strat, do David Gilmour, digamos. Mas, cara, ela está há 15 anos com essa mesma regulagem, com a ponte travada, né? Com a ponte com as 5 molas. Eu tirei 2 molas para ver se eu conseguia reativar. Mas, cara, as molas já estavam tão acostumadas a ficar, né, na pressão ali que não rolou. Eu deveria ter pensado em talvez trocar a ponte ou trocar as molas mesmo. Mas resolvi travar de novo, vai ter uma outra guitarra até inclusive que eu vou usar para essa questão dos trêmulos e tal. Mas enfim, voltando a falar sobre o bend, né?
Então, o bend é isso, é basicamente você esticar a corda, tanto para cima quanto para baixo, para alcançar uma nota que está logo à frente. Daí você pergunta para mim, Alexandre, cara, mas o certo é levantar para cima ou puxar para baixo? Qual que é a forma correta? Tudo depende de em qual corda você está fazendo. Se você está da terceira corda para baixo, naturalmente você empurra para cima, né? Sempre para cima, né? Se você está da quarta corda para cima, naturalmente você puxa para baixo. Né? É muito simples, entende? Tanto que essa questão de dar bend para baixo, tem um guitarrista aqui na cidade que foi um dos caras que me influenciou até inclusive a tocar guitarra, que era o Fábio Aracaju. Eu espero que ele esteja assistindo, porque ele gostava pra caramba também de David Gilmour. E eu lembro de ver ele dando bend sempre para baixo, cara. Eu achava muito legal ele puxando para baixo enquanto eu tinha aprendido só para cima. Daí eu ficava pensando, cara, mas será que eu faço correto ou ele está fazendo correto? Na verdade, tudo depende de qual corda você está fazendo. É simples assim. Muito bem, gurizada. Então, assim, quem tem o nosso PDF do material, a gente vai falar agora dos principais tipos de bends que o David Gilmour usa. E é interessante eu mencionar de novo que agora nesse ponto eu vou falar sobre a anatomia, vou falar da distância dos bends e como treinar isso também, tá? Bom, seguindo então o nosso PDF, a gente tem ali o que a gente chama de bend simples, né? O que seria o bend simples? Bend simples consiste em erguer ou abaixar a corda partindo de uma nota para atingir outro som, né? Então o que acontece? É aquilo que eu estava explicando, né? De forma muito simples, você pega uma nota e faz ela virar outra, esticando a corda, né? E detalhe que isso acontece ascendente. Para acontecer decrescente, você precisaria da alavanca, não seria um bend. Enfim, então subindo, meio, dois sons e assim por diante. Muito bem, aí a gente tem o bend release. Esse aqui é uma coisa muito importante eu citar, que o David Gilmour usa isso daqui de bolas, que é uma expressão que a gente usa aqui, né, patroa? Que é o bend release, que é quando você alcança a nota que você quer e você desce até a nota de origem. Entende? Pode ver que eu até deixei descrito, né, no nosso PDF, que é o tipo de bend ao qual, após a chegada na nota desejada, você volta à nota de origem. Digamos que eu quisesse fazer esse Ré virar o Mi na nona casa. Né? Isso aqui. Olha isso aqui. Né? O bend release é você dar o bend até essa nota e voltar para o Ré. Você dá o bend do Ré para o Mi e retorna para o Ré, que seria isso daqui, ó. Né? O próprio solo da Come Back to Life que eu comecei tocando aqui, se eu adicionar um reverb, um pouquinho de delay e um chorus. Perceba que ele vai e volta, né? Ele dá mais meio, volta um tom e sobe de novo, né? Isso aqui é bend release, que é você aproveitando justamente para chegar na nota e voltar de novo, né? E uma forma interessante de se trabalhar esse bend é a ideia de você pegar e trabalhar sempre na horizontal, né? Olha lá, ó. Pois não? Pessoal, tá falando aqui, não tem o PDF no grupo, não tem o PDF no grupo. Pessoal, lembrando que a gente tá há bolas de dias falando, se inscrevam, o link tá na bio, pra não acontecer esse tipo de coisa. Exatamente. E na hora a pessoa não tá com o PDF. Então, assim, tem o PDF? Tem que ir lá na bio, se inscrever, daí vai entrar no grupo e alguém vai mandar o PDF. Exato. Tá? A nossa equipe vai mandar até um abraço para toda a gurizada aí que tá trabalhando. De prontidão. Tá de prontidão para ajudar todo mundo, mas tem que se inscrever no link que então, tá lá. Lembrando, né? Que não é no nosso grupo de alunos do WhatsApp. Exatamente, não é. O nosso curso via WhatsApp é uma coisa e a gente tem um grupo especial para o curso David Gilmour. Então são coisas diferentes, tá? Se você faz parte do nosso curso via WhatsApp, é um outro curso. Então tem que se inscrever lá no link que está na nossa bio, tá bom? O pessoal acabou de mandar lá já os PDFs. É isso aí, gurizada. Tamo junto. Um abraço para toda a equipe aí, Alexandre, Rafael e companhia.
Muito bem, então eu parei no bend release, né? Até inclusive estava dando a dica de você treinar na horizontal. E é interessante você treinar isso não só na terceira e segunda corda, mas na quinta, quarta, entende? É interessante sempre lembrar dessas pontas das músicas que o David Gilmour acaba sempre deixando, assim, né? Que é a ideia de usar o bend no riff, que nem eu toquei The Flash, se não me engano o nome. Né? Então, é um exemplo que você pode estar, por exemplo, criando alguma coisa. Bend release. Ó, vou dar um exemplo de uma música minha que tem bend release. Ó, do Fá sustenido para o Sol e volta para o Fá sustenido. Isso é bend release. Você vai até ela e volta, né? Muito bem. Vamos subir aqui o nosso teleprompter. Muito bem. Opa, muito bend. Muito bend. Muito bem eu ia falar, mas é muito bend mesmo. A gente vai dar muito bend. Aí a gente vai falar agora num bend que precisa de muita atenção e também o David Gilmour usa pra caramba. Em tudo que eu analisei dele, cara, sempre tinha alguma coisa trabalhando o pré-bend ou reverse bend. Esse tipo de bend, que nem eu coloquei no nosso PDF, tá assim, ó, nesse tipo de bend erguemos a corda antes de tocar, dando a impressão que como se fosse um bend ao contrário, como eu descrevi aqui, como se fosse do agudo para o grave. Nesse caso é muito importante ter dominado o bend básico para usar o pré-bend, porque antes de tocar você já tem que saber o quanto levantar. Ó, isso aqui exige bastante prática. Eu confesso para vocês que o David Gilmour usa bastante isso, mas eu descobri essa técnica com um guitarrista chamado Slash, que eu estudava muito quando eu comecei a tocar. E normalmente o bend, né, cara? O bend é uma das primeiras técnicas que a gente aprende. E o pré-bend ou reverse bend é quando você já sabe aonde está essa nota. Você percebe que eu toquei com a corda erguida já. Você precisa ter exatamente essa distância já de cabeça. Isso aqui também envolve, quero já deixar claro, a tensão da corda que você usa é uma coisa que você precisa estar bem na cabeça, assim, porque, por exemplo, se eu pegasse uma guitarra com 0,9 para fazer essa aula para vocês, com certeza no começo eu ia me embaralhar um pouco ali, por quê? Porque eu estou acostumado com a tensão do 0,11 e o 0,11 exige um pouco mais de força. Pode ver que eu fiz essa frase, ó. Lá, Sol, Fá. Se for meio. Entende? E como eu descrevi, é importante que antes de tentar fazer isso daqui, você realmente domine essa questão do intervalo, do espaço que você precisa erguer para alcançar um tom, meio, 1, 2, entendeu? Michael, velho, bagual. Segurando a afinação dos bends, cara. O Tarraxa, velho, com 20 anos e firme, mas que é um cerne. Show de bola. Então, essa questão do reverse bend, eu acho que uma das principais dicas de se treinar, eu acho que até inclusive demanda mais treino. Por quê? Porque primeiro você precisa trabalhar bem o bend de forma simples, que é a questão de você subir, ascendente, né? Você sobe até a nota. Depois que você já tem isso bem firme na cabeça, aí você passa a treinar o... Né? Até uma dica que eu posso dar para você treinar isso daqui é a ideia de você subir até o bend, parar, segurar o bend, né, erguido e... Entende? Você vai até a nota, para, segura o bend, firme, né? Nem que trema a mão, deu uma tremida... E solta, entende? Para você, ó. Dois tons. Entende? Muito bem. Então esse é o reverse bend. Cara, reverse bend, mais uma vez batendo na tecla. Se você tem dificuldade com ele, veja se você fazendo bend de forma normal já está saindo legal. Porque eu acho que a melhor forma é treinar dessa forma, sabe? Você dá o bend, segura, toca
entende? Porque você vai se acostumar justamente com essa distância, né? Muito bem. Então, continuando com o nosso PDF. Muito bem, lidar com o mouse com a mão esquerda é complicado. Bend uníssono, né? É outro tipo muito usado, consiste em dar um bend junto com a outra nota numa corda diferente para afinar o bend de acordo com a nota mais aguda. Isso aqui é bastante usado pelo David Gilmour, cara. Que é a ideia de você fazer, segurar a nota Lá na primeira corda e dar um bend na nota Sol para ela virar a nota Lá. Olha isso aqui, ó. Pegou ou não? Pega a guitarra lá, patrão. Pegue lá, vamos fazer isso aqui. Não, essa eu não treinei. Uníssonos eu não treinei. Uníssonos. Esse vai ser o nome do nosso novo cachorro. Uníssono, vem aqui. Vamos lá. Então, você tem aqui a nota Lá e você vai dar um bend nessa nota Sol para ela virar essa nota Lá, até ficar igual. Olha aí, ó. Né? Quem que já escutou aí o solo no final da Comfortable Numb, né? Um baguado um solo, né, cara? Um baguado solo que, pá, cara, é uma referência até, inclusive, esse solo. Então, bend uníssono, né? É importante eu citar que é muito feito com a primeira e segunda corda e também segunda com terceira. Tanto que na segunda e a terceira a distância entre as notas acaba ficando mais perto, porque você tem o Mi aqui, por exemplo, e você faz esse Ré virar o Mi, ele está mais perto, não é que nem aqui, né? Olha lá. Você faz as duas notas ficarem iguais, né? Uníssono. Muito bem. E aí, por último não, deixa eu ver se tem... exatamente, por último, né? Você tem aí o bend duplo, que é justamente uma ideia para você dar uma espécie de temperada, digamos assim. São aqueles bends de um quarto, né? Que é, na verdade, meio que é uma pegada, né, no solo, né? Bastante comum nessa... Tipo... Quando você pega duas cordas, normalmente ou eu faço com uma pestana com o dedo 3 assim, ou eu pego com o dedo 3 e 4 mesmo. Né, o solo da The Wall, né, tem... Por quê? Olha lá. Isso aqui normalmente é para dar uma pegada mais bruta, que nem eu descrevi no nosso PDF ali, né? E é também interessante para dar uma pegada assim mais blues também, né, na frase. É uma tática bastante usada, que é esse bend duplo, né? Muito bem. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, né, no nosso material, aonde eu tenho o bend tradicional, que até está escrito full, né, que você enxerga um tom, terceira corda. A gente tem o release, que é o bend release, que você sobe um tom e volta, nota número 10. Né, você vai até a casa 12 e volta. Aí você tem o pré-bend, que é quando você ergue lá na casa 12 e desce. Né? Detalhe que isso daqui são todos exemplos, né? Você tem o bend uníssono, que ali eu dou o exemplo da casa 8. Você ergue até ficar igual. Show de bola. E ali o bend de um quarto, né, que eu estava falando. Que é quando você dá uma leve esticada, digamos assim, nas cordas, para ter um pouco mais de pegada, um pouco mais bruto no som. Né? Show de bola. Muito bem, aí agora que eu já dei os exemplos dos bends, né, que o David Gilmour usa bastante, a gente vai falar um pouco sobre a anatomia da técnica. E aqui eu falo de coisas que eu já vi assim, dezenas de alunos meus
que gostam muito da questão do bend, porque assim, cara, a gente fala de David Gilmour, qual que é a primeira técnica que a gente lembra? O bend, né? Eu acho que não tem nada de mais expressão nos solos dele do que a questão do bend, do vibrato, esse tipo de coisa. E a maioria das pessoas acaba tropeçando, né? A maioria dos alunos tropeçando nessa questão de acertar o bend. Por quê? Porque não presta atenção na anatomia da técnica. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque Alexandre, eu sou da época que não tinha videoaula de quilo assim na internet que nem a gente tem hoje. Sabe? Então eu sou de uma época que a gente escutava muito. Eu me lembro a primeira vez que eu escutei o solo de The Wall, cara, eu escutei aquele solo e falei, meu amigo, é isso, cara, é isso. Eu escutei... puxa, tá me fugindo os nomes das... Comfortable Numb também, a Wish You're Here. Nossa, cara, não, mas é legal. Até inclusive um abraço pro Felipe e pro Nilson, porque eles também me ajudaram muito na pesquisa, assim, sobre as músicas, sobre as histórias. Meu sogro, principalmente, ele, conhece muita coisa. Até inclusive eu descobri na casa dele, cara, o CD original do Pulse. Cara, que legal, cara. Isso é uma coisa bem difícil de achar. E é bem bacana, né? Um abraço para eles, pro Felipe e pro Nilson. E, bom, mas voltando a falar dessa questão da anatomia da técnica, cara, eu vejo muita gente, e eu tava falando que eu sou de uma época que não tinha essa questão de vídeo, assim, de videoaula e tudo mais. Então eu escutava muito, e quando surgia lá um DVD para assistir, como por exemplo do Pulse, aparecia, por exemplo, do Roger Waters, que seja, né, o The Wall, aquele show, aquele concerto, cara, eu prestava muito atenção em como os guitarristas tocavam, porque na época, principalmente financeiramente falando, eu não tinha condição nenhuma de ter uma Black Strat do David Gilmour, ou ter todo o equipamento, até inclusive eu não tenho ainda, né, de ter tudo. Mas o que eu percebi é que se eu tocasse da maneira como ele tocava, cara, mais da metade do caminho já estava matado o esquema, entendeu? Porque eu só sabia que se eu tivesse o básico ali no pé, cara, já dava para tocar as músicas tranquilo. Então eu comecei a prestar muito atenção em como era executado e não o que estava sendo usado para executar. Estão pegando a ideia? Então pensando nisso, a respeito do bend, não só o David Gilmour, mas também o Slash foi um cara que mostrou muito isso, essa questão da anatomia. O que seria a anatomia, né? Eu deixei tudo descrito no nosso PDF, né? Então, olha lá, anatomia da técnica. Se tem uma técnica que é muito usada pelo David Gilmour, é o bend. E ter uma postura correta da mão esquerda para executar com precisão e clareza é fundamental. Então a primeira dica que a gente tem ali é justamente o que eu deixei descrito como grampo. Essa questão do grampo é justamente a ideia de você pegar a mão esquerda, muita atenção nisso, e abraçar de certa forma o braço da guitarra, né? Para que você principalmente encoste a lateral do dedo 1, não todos os dedos, porque isso também não vai te ajudar. Você vai encostar aqui, ó, você vai abraçar o braço da guitarra para o polegar ficar aqui em cima para ele ajudar a sustentar a erguida das cordas, porque o bend ele não é só feito pelos dedos aqui, mas ele é feito também pelo que eu chamo de grampo do polegar e o movimento também do punho. Não é só os dedos. E muitas vezes as pessoas erram essa questão do bend, não ter um bend afinado ou coisa do tipo, porque não prestaram atenção em tudo que está por trás aqui. Presta atenção só no dedo e na nota onde está sendo executado. Então tem que prestar atenção nisso também. E eu garanto, todo mundo que está assistindo aqui, se tentar fazer isso, se você tiver com a guitarra na mão, já tenta fazer já. Aquele solo com aquele bend que você não acertava, pega já para fazer, sabe? Porque você vai ver que se isso se tornar um costume, cara, dificilmente você vai errar um bend, cara. Então... Só um parênteses, estão perguntando Sim. Qual é o equipamento que você está usando. Eu não consigo acessar o teu Instagram agora, mas eu postei no meu Instagram uma foto, depois você vai compartilhar no seu. Exato. Quem quiser ver já, pode entrar lá também. Exatamente, quem quiser ver já está no Instagram da Raquel. Mas eu acho que assim, ó, deixa para ver depois, tá, o equipamento, até que eu vou falar exatamente qual vai ser o equipamento que eu vou usar em todas as lives aqui, eu vou deixar descrito o que tem no meu pedalboard. Já quero adiantar, cara, é bem acessível. Tá perto do equipamento do David Gilmour, cara, nossa, tá louco, sabe? É bem acessível, cara, pedais legais pra caramba, combinações. Eu vou citar, vai ter uma live até inclusive, só sobre isso. Só sobre isso. Só sobre isso. Mas enfim,
Então, falando de novo sobre o grampo, lembrando, primeiro ato, né, abraçar o braço da guitarra, né, para fazer com que o braço da guitarra fique assim, ó. Você encosta a lateral do dedo 1, ó, vou até usar a guitarra aqui, ó, só encostar a lateral do dedo 1 e o polegar aqui em cima. Você vai literalmente abraçar o braço da guitarra. Esse é o primeiro ato, que é o grampo, né? E aí, o que acontece? Como eu estava falando, é sempre importante que você tente desenvolver os seus bends, principalmente quem usa 010, 011, 012 e tal. Quem usa 012 da bend tem uma pessoa aqui que fala que usa 012. É brutaço mesmo, né? Sangue no zóio. Acabou com a corda rachando lenha. Tá pra brincadeira. O cara acorda rachando lenha já, sabe? Bravo. Isso aí, mano. Isso aí. Não dá pra afrouxar. Enfim. Você usa 3 dedos, né? O mínimo. Ou 4, né? Caso você queira. Né? E aí o que acontece? Digamos que eu use 3 aqui, ó. Depois que você abraça, encosta a lateral do dedo 1 aqui, ó. Você vai pegar, por exemplo, essa nota... Porque a gente pega o exemplo que eu coloquei ali, né? Terceira corda, casa 10, um bend de um tom. O que você vai fazer? Você vai movimentar os seus dedos para cima e você vai perceber que da tua mão tá apoiada dessa forma, o principal apoio para erguer vai ser justamente o polegar e o punho. Olha o movimento da minha mão aqui atrás, ó, quando eu dou o bend de um tom. Ó. Tá vendo que o meu antebraço ele gira? Entende? Perceba que ele gira. Ó. E quanto maior o bend, mais ele gira. Entendeu? E aí você usa, veja como você usa praticamente 3 forças aqui. A força dos dedos, o grampo do polegar e o movimento do punho. Entende? Isso aqui é fundamental para um bend com precisão, com clareza, e você vai perceber que vai chegar um determinado momento que nem vai precisar fazer tanta força assim, que você vai pegar tanto essa questão da anatomia da técnica que vai ser uma questão de jeito. Eu não faço força para fazer. Mesmo os de... O 2 tons e meio que eu faço um pouquinho de força ali para poder erguer. Mas por quê? Porque essa questão da anatomia da técnica é uma coisa que já está grudada na minha mão, de tanto que eu pensei nessa questão da postura para acertar. Entende? Então eu acredito, né, que já deixei bem claro o que seria o grampo. Né? Essa questão do grampo ela é fundamental. E como eu disse, descrevi, né, no nosso PDF, é a ideia de abraçar com a mão esquerda o braço da guitarra, usando o polegar no lado de cima e o punho para apoiar os dedos que erguem a corda. Né? Eu poderia ter descrito isso, se você tem um papelzinho, uma caneta, até aliás, isso é importante durante essas lives, porque eu vou sempre dando dica extra, né? Você sempre ir anotando, isso é importante. Coloca essa ideia, são 3 forças, a força dos dedos, a força do grampo do polegar e o giro do punho. Fazendo isso, cara, o bend, bicho, fica muito preciso. Daí eu sei que tem pessoas que vão falar para mim, patroa, o seguinte: Alexandre, mas eu vi lá, por exemplo, Doug Aldrich, que era guitarrista lá do Whitesnake, ele usa Les Paul e ele dá bend com o polegar bem embaixo aqui da guitarra. Porém, ele usa, né, um calibre bem leve numa Les Paul, que já é uma guitarra que tem o braço mais curto, deixa mais leve, então tem toda uma questão de logística por trás dele poder fazer isso da forma com que ele faz. Entende? O cara jamais faria isso usando 011, por exemplo, que a afinação... e tem mais essa, ele usa afinação abaixo ainda também. Então, realmente fica flexível, tá? Por isso que ele faz dessa forma. David Gilmour, ele usa o polegar em cima, guitarristas que usam bastante o bend, o Slash, Zakk Wylde e tantos outros, cara, pode perceber, tem sempre o polegar em cima, a mão abraçada aqui e você erguendo com 3 dedos ou mais. Né? Que nem eu citei, tá, inclusive no começo da aula, que o David Gilmour ele dá bend com o dedo 2 também, porém é por causa do calibre da corda que permite isso, tá? Próxima dica a respeito da questão da anatomia da técnica. Todos os dedos ajudam, né? É muito importante você, isso está descrito no PDF, é muito importante você usar 3 dedos no mínimo para subir as cordas. Aquilo que eu estava mencionando agora, eu acabei dando 2 dicas em uma só. É uma coisa... que você é demais mesmo, né? Você é inspirador. Demais de estrovado, de torto. Muito bem. Então, né, porque a questão de erguer com um dedo, ninguém vai conseguir fazer um bend preciso com um dedo só, a menos que seja, sei lá, 0,8, afinado um tom abaixo, sei lá. Alguma coisa?
o dedo indicador que você usa para abafar e empurrar as cordas de cima, você usa para puxar a nota também? Não, eu só uso ele como se fosse uma espécie de... Talvez o termo seria alavanca, digamos assim, porque é ele o responsável por fazer o punho virar, tá me entendendo? É esse movimento aqui, ó. Até, inclusive, tem uma aula muito interessante do Paul Gilbert, onde ele menciona essa questão tanto para os bends quanto para os vibratos. Vocês vão perceber que eu vou falar do vibrato também, e tem essa questão do polegar. Entende? Que é esse movimento aqui, ó, de girar o punho. Entende? Então ele atua meio que como um contraponto, digamos assim, uma alavanca para você poder girar o punho. Basicamente é isso. Quanto maior o bend, automaticamente você também faz uma forcinha com ele para poder erguer. Né? Então você acaba somando as coisas, né? Muito bem. E a última coisa, né? Pronto para fazer força, né? No começo, gurizada, para quem está começando nessa história de bend, tem dificuldade, ou para quem já faz, mas não tem precisão, aquela coisa toda, assim, ó, não tem muito segredo, sabe? No começo, cara, é machadada mesmo, é força, sabe? Você vai ter que fazer força mesmo, não tem para onde correr, porque até você conseguir essa sintonia fina de anatomia da técnica, de ter uma pegada sutil, de não fazer tanta força, cara, não tem. No começo tem que fazer um pouquinho de força mesmo até você conseguir acertar isso, entende? E isso é uma coisa que funciona para qualquer técnica, para a questão do groove, para a questão da pegada mesmo, entende? E no começo você vai ter que fazer um pouco de força mesmo, principalmente porque essa dica é muito importante porque você vai ter que ser capaz de executar bends de meio tom, um tom e meio, dois tons e meio, que nem eu citei lá, né? Bend de meio tom, bend de um tom e meio, bend de dois tons e meio. Entende? Então... E tá segurando, eu tô de cara com esse guitarra. Então você vai ter que ser realmente capaz de fazer essa força. Alexandre, mas cara, esse bend de dois tons, cara, tá bem complexo de fazer, porque, pô, na minha guitarra eu não consigo. Lembre do que eu estava falando sobre a anatomia da técnica. Normalmente, quando a sua técnica está com dificuldade, é a forma com que você está fazendo a sua técnica todo. Lembre do que eu falei, né? O enredo por trás, né? Essa questão, né, da anatomia, né? Até inclusive eu quero convidar a gurizada para criar um hashtag, né? Anatomia da técnica. Anatomia da técnica, quero convidar todo mundo a deixar aí o hashtag Anatomia da técnica, porque isso, principalmente para o bend, mas não só para o bend, para qualquer técnica, vocês precisam começar a prestar atenção, porque eu garanto, a partir do momento que vocês prestarem atenção como é executado qualquer técnica, a sua técnica vai melhorar 200%, porque você não vai prestar só atenção na execução, mas como é executado, qual é a postura, como é feito. Então, vamos todo mundo colocando aí na nossa aula aí o hashtag Anatomia da Técnica. Outra coisa que eu quero convidar todo mundo, né, é tirar o seu print, marcar a gente lá e postar nos stories, depois a gente vai estar olhando. Vai dar um sorriso bonito pro print, então. Não. Sorriso bonito a gente não vai fazer milagres. Se for sorriso bonito, cara... Só se nascesse de novo e olhe lá. Muito bem, eu tinha que trazer o Francisco para ele dar um sorrisão, que sorriso bonito com o dentinho torto. Que barbaridade. Muito bem, gurizada. Então, seguindo, né? Lembrando que no final dessa aula a gente vai estar abrindo, né, para alguns minutos para a gente estar tirando dúvidas de vocês. Muito bem, gurizada. Muito bem. Então agora a gente chega na segunda técnica de maior expressão nos solos, cara, depois do bend, que é o vibrato. E essa questão do vibrato, eu falo para vocês assim que em anos dando aula, olha que interessante. Eu nunca achei que o vibrato era uma coisa tão complexa de se fazer. Porque assim, falando bem a grosso modo, não sei se vocês concordam comigo, mas o vibrato é vibrar a nota, chacoalhar a nota, digamos assim. Né? Então, como eu descrevi no nosso PDF aqui, a gente tem ali o que é vibrato, né? O vibrato junto com o bend são técnicas que trazem muita expressão e vida para as frases e solos do David Gilmour, tornando sua abordagem muito mais marcante. Sobre a técnica para executar o vibrato, o truque é o movimento do pulso girando para baixo e para cima alternadamente, e com isso subindo um pouquinho a afinação de cada nota, como se fosse um mini bending, digamos assim, e voltando à afinação.
essa alternância, essas idas e vindas, subindo e descendo, é o que dá a sonoridade do vibrato. É interessante eu mencionar, cara, que eu falo para vocês assim que eu nunca achei complexo essa questão do vibrato, sabe? Porque como a sequência do nosso material mesmo fala, a gente tem 3 tipos de vibrato. O vibrato suave, que até eu deixei descrito, é muito usado pelo David Gilmour, que é essa questão do... E como é que você faz um vibrato, Alexandre? Pô, como é que você faz? A mesma coisa do bend. Você tem que ter essa questão do grampo, só que aí você fica trabalhando a questão do movimento do punho, que nem eu estava falando, né, da dica do Paul Gilbert, de você mexer, né? Você tem até guitarristas como o B.B. King, que faz o vibrato com o dedo 1 como? Ele gira o punho. É simplesmente isso, ó. Né? Ele cria aqui o grampo com o polegar e a lateral do dedo 1, né? Só tem que cuidar para o seguinte, sabe? É até interessante eu falar no final dessa explicação dos 3 tipos, mas o problema da galera que vai aprendendo a fazer vibrato é que daí parece que o solo tudo tem vibrato. Não sei se já passaram por isso. Eu passei por isso. Meus solos eram tudo, parecia que estavam me chacoalhando quando eu estava tocando. Sabe? Então a gente tem que cuidar muito com isso, sabe? Tipo, mas é verdade, é verdade. Já aconteceu com muitos alunos mandarem vídeos de feedback assim, e na ânsia de fazer o vibrato, sabe? Cara, tem vibrato em tudo. Então lembre-se que tudo tem que ser na medida, né? Na vida é assim, sabe? Tudo que for de mais ou de menos é complicado, tem que ser na medida. A gente tem que achar esse meio termo. E cada guitarrista acaba tendo a sua abordagem. O David Gilmour é um excelente exemplo disso, porque ele faz na medida, né? Que é o quê? Né, o movimento suave é justamente esse, né? É um vibrato leve, né? Aí você tem a questão do vibrato forte, né? Que é muito comum em guitarristas com muita pegada. Vou citar alguns aqui. Adam Smith do Iron Maiden, o Zakk Wylde, né? Eu acho que é uma das principais referências de vibrato assim. Quem mais? Cara, normalmente guitarristas tocam músicas mais pesadas, né? O Steve Ray Vaughan também toca, né? Então ele também tinha uma pegada muito bruta, então o vibrato ele vinha queimando, então era realmente como se o cara chacoalhasse um bend de meio tom o tempo inteiro. E ó, o grampo é fundamental aqui para você continuar tendo força para ficar vibrando a corda. Né? Então, vibrato também precisa de força, então principalmente vibratos assim com muita pegada. Força no início, lembre-se que eu falei, se você passar o resto da vida fazendo força, você vai acabar, né, tendo algum tipo de lesão. Lembre-se que no começo você faz força para encontrar exatamente o meio termo da tua mão, porque cada mão tem uma anatomia diferente, um formato diferente, dedos de comprimento diferentes também. Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora de fazer isso daqui. E você também tem o vibrato circular. Eu acho que esses são os, vamos colocar assim, eu acho que os 3 vibratos assim mais conhecidos. O vibrato circular é o de violão clássico, que você meio que trabalha o movimento do dedo assim horizontalmente, né? Você fica... perceba que eu chacoalho ele de lado em vez de ir para cima e para baixo, né? Então, ó. Ó, eu tocando o solo do Maluco Beleza aqui do Raul Seixas, é bem isso aqui. O comecinho. Mas enfim, né? Então a gente tem esses 3 tipos de vibrato. E aí, o que acontece? A nossa próxima dica que eu quero dar aqui, que é o bend com vibrato, eu acho que sobre vibrato, eu acho que essa é a principal dica e eu quero chamar a atenção. E se você tiver com a guitarra na mão, espero que esteja, ou com o violão mesmo, é muito interessante que você tente repetir exatamente esse processo, porque daí você vai entender exatamente, pelo menos na minha opinião, analisando o estilo do David Gilmour, como ele faz a questão do bend com vibrato. Olha isso, né? É muito importante citar que David Gilmour usa muito a mistura das 2 técnicas, sempre com muita classe e precisão. Essa é uma das maiores dificuldades da maioria dos guitarristas e o segredo é muito simples. Olha o que eu vou compartilhar com você aqui, sabe? Aonde que está o erro, cara? Aonde que está o erro de eu não conseguir fazer um bend com vibrato, né? A maioria dos guitarristas,
o que ele faz? Ele já faz o bend querendo sair vibrando. E não é por aí, gurizada. Não é por aí. Lembre-se que o bend e o vibrato, eu acho que unindo essas duas técnicas, eu acho que são as técnicas que mais acabam representando, por exemplo, uma pessoa cantando. Inclusive eu li já vários artigos falando sobre essa técnica, que uma das ideias dela era justamente representar, né, a voz humana quando estava cantando. Então, assim, você não vê ninguém cantando como se estivesse chacoalhando ele o tempo inteiro, mesmo quando ele vai subir uma... Tipo, é muito... Eu, pelo menos, nunca vi ninguém fazendo isso. E o bend e o vibrato são técnicas que acabam trazendo isso para a guitarra, para o nosso instrumento. Então, a dica que eu deixei no nosso material, ela diz tudo. Na hora do bend, faça ele chegar até a nota desejada, segure... e só depois aplique o vibrato, seja ele suave, forte ou circular. Né? O circular vai ficar meio difícil de fazer porque ele é horizontal, então você vai ter que fazer o suave ou forte. Né? Mas a questão é isso daqui, ó. Se eu der um bend do Ré pro Mi, né? Olha lá, e quiser aplicar o vibrato, ele tem que ser depois que você chegou na nota, né? Olha lá. E como é que você faz para fazer o vibrato com o bend erguido? O punho, gurizada. De novo, o punho e o grampo do polegar, esse movimento é o que faz você acertar. Ó. Mais uma vez. Você chega na nota, segura e dá o vibrato. Entende? Essa é a sacada. Meio tom. Cheguei na nota, dei o vibrato. Você não ergue a corda ou... Não é assim. É isso que todo mundo... Sem exceção, cara. Eu já vi vários vídeos de feedback de aluno falando sobre bend. E, pô, professor, tô com dificuldade. Nessa história do bend e tal, porque, pô, eu tento fazer o bend com o vibrato, meu vibrato parece que não acerta. Parece que ele fica bagunçando as notas, eu não consigo ter afinação. Por quê? Como se trata do bend, você tem que chegar na nota. Primeiro passo. Depois, você, né, trabalha com os dedos e o punho para fazer o vibrato. Posso fazer um parênteses? Pode. Alguém perguntou ali, né? Tem que aquecer, gente. Tem que aquecer para fazer bend. Tem que aquecer para fazer tudo. Tem que aquecer para a vida. Cara, aquecimento é fundamental, gurizada. Fundamental mesmo. Até, claro que também, né, pela tendinite e por tudo mais, mas principalmente porque ele ajuda, depois de estar aquecida, a coisa sai melhor, né? Com certeza, falou tudo. É muito importante aquecer as mãos, não só pela questão de não sofrer alguma lesão ou coisa do tipo as mãos, mas principalmente, como disse a Raquel, pela questão de que você tá com a mão aquecida, faz com que você consiga ter uma abordagem melhor. Entende? É que nem uma vez, até inclusive no meu Instagram mesmo, depois convido vocês a dar uma fuçada no meu Instagram. Deixa eu te cortar, postei hoje à tarde, né? Hoje à tarde a gente passou a tarde tocando. Sim. Porque ele tava aquecendo pra noite. Exatamente. E voltando, né? Aqui no meu Instagram eu fiz uma publicação sobre técnica, né? E lá até um dos pontos que eu cito é que, assim, ó, vamos fazer uma analogia com o esporte. Nenhum recordista acorda de manhã e sai e bate um recorde, cara. Ninguém faz isso. E na música é a mesma coisa, para quem toca, tal. Você não levanta e já sai querendo fazer bem de 2,5 tons. Não, cara, alonga. Isso é muito importante. Ah, Alexandre, mas eu não quero tocar rápido, entendeu? Eu não preciso aquecer porque, cara, vai por mim. Qual é o nome do vídeo que tem no YouTube, no teu YouTube lá, que ensina aquecimento? Isso é muito importante. Alongamento para guitarristas, tá lá. Eu tenho um vídeo, né? No canal do YouTube, né? Que eu falo sobre essa questão do alongamento, porque isso é muito importante, cara. Independente se você quer tocar rápido ou tocar lento, o aquecimento é fundamental, cara. Já pensou você ter que ficar sem tocar? Entende? É uma coisa que tem que realmente prestar atenção. É uma coisa que eu particularmente cuido muito. E é impressionante quando os dias que eu acabo por uma correria ou coisa do tipo, eu acabo esquecendo de alongar, eu sinto um cansaço absurdo. Sinto que não rende, né? E sinto que não rende. Esse é o principal. Eu tenho muitos alunos aqui na live, eu tenho um abraço para todos eles, dos meus outros cursos,
que volte e meia eu faço um comentário. Cara, pô, parece que minha paletada não tá rendendo, parece que a pegada não tá rendendo. Por quê? Porque eu não alonguei. De volte e meia no meio da aula eu dou uma esticadinha nos braços, assim, pra ativar, né? Muito bem. Tem alguém perguntando se vai falar de timbre. Vai falar de timbre. Isso. É que falar de David Gilmour sem falar sobre timbre é uma coisa bem difícil, não tem como fazer isso, porque ele acabou se tornando referência na época sobre timbre. Então, eu nem vou começar a falar, porque se eu começar a falar, cara, essa live aqui vai ficar com umas 5 horas, e eu falo mais que o homem da cobra. Muito bem. Então, gurizada, eu acho que, né, com essa nossa última dica aqui do vibrato, então, só repassando mais uma vez, né, o segredo para você ter um bend com vibrato mais afinado é você treinar justamente a subida até você alcançar a nota. Alcançou a nota, aí você vibra a nota. E é importante você treinar essa questão com bends de meio tom, um tom e meio também. Olha aí, ó, um tom e meio. Alcancei a nota, aí eu vibrei. 2 tons. Tá vendo? Então, assim, alcança a nota, aí aplica o vibrato. Alexandre, mas eu tô com dificuldade, cara. Eu tô com dificuldade porque eu já tô fazendo muita força para fazer o bend, e aí, quando chega na hora de fazer o vibrato, eu sinto que a nota vai caindo. E isso é prática. É prática. Toda e qualquer técnica, gurizada, seja ela qual for, mesmo essas técnicas de expressão, né, que é o bend e o vibrato, elas dependem de muita prática, entendeu? Então não pense que... Eu dei todas as dicas apontando o caminho, como eu tenho o costume de falar, né? Mas a partir de agora é pegar todas essas dicas, todo esse material que eu compartilhei com vocês, até as anotações que vocês fizeram, até inclusive... Se você não estava com um caderninho, uma caneta, cara, para amanhã, para você que vai participar, e eu conto com a presença de todo mundo que está aqui na nossa sala. Quantas pessoas estão assistindo, patroa? 215. Mas um beijo no coração de vocês. Posso pedir mais uma coisa, então? Sim. Pessoal que for treinar, que for fazer videozinho, manda um videozinho de feedback para nós. Manda, bem legal. Manda não, marca nós no Instagram que a gente reposta, né? Sim. Foi treinar, foi fazer a técnica, deu certo, marca a gente no Instagram que a gente vai repostando. Legal. Ah, e detalhe, assim, ó, outra coisa que eu queria pedir para vocês, né, além de tudo isso que a gente está pedindo, né, de compartilhar... Viramos pedindo. Né? Depois que acabar a nossa live, essa live vai ficar 24 horas no ar. Então, assim, eu quero que vocês comentem aqui na live, depois que acabar a nossa live, se ajudou você a desenvolver essa questão do bend aí. Eu quero saber se, pô, não ajudou, porque eu tenho muita... Treinei, deu certo. Exato, eu tenho dificuldade nisso, naquilo. E também essa ideia dos vídeos, cara. Faz um videozinho de feedback do que você seguiu dessa live aqui e marca a gente lá no Instagram, lá pra gente ver o que você estava fazendo. O Rafael tá pedindo pra eu ir aí com você pro print, mas eu tô... Mas, cara, você nasceu bonita. Não passei nenhum batom na cara. Viu? Você nasceu bonita, não é que nem eu, cara. Tem que deixar a barba. Se eu tirar a barba, pesado. Meu Deus do céu. Parece um cruz credo. Vem aqui, coisa mais linda. Olha o print, gente. Olha o Viu? print. Hora do print da nossa primeira aula do David Gilmour. Vai, cuidado com a microfonia. Todo mundo tirou o print? Vergonha! Eu não passei nem batom. Amanhã eu vou passar um batom. Amanhã eu vou passar um batom, um brush. Daí vai ficar bem parecendo a Elk. Maravilha. Eu brinco com ela. Mas é isso aí, gurizada, é isso aí. Bom, então todas essas lições que eu passei para vocês a respeito dos bends, né? Como eu estava falando, essa live vai ficar 24 horas. Quero os comentários de vocês, quero os vídeos de feedback para ver como é que você se saiu, né, nessa questão aí das lições que eu passei sobre bend e vibrato. Quero ver você fazendo, né? E agora, nessa etapa final, nesses últimos minutos, eu quero abrir para a gente tirar dúvidas, perguntas. Então agora é o momento, né, de você fazer aquela pergunta, tirar a sua dúvida. A Raquel vai ler para mim e eu vou responder e dar alguns exemplos e assim nós vamos indo. Lembrando do nosso hashtag dessa aula, tá? Anatomia da técnica, tá? Eu quero que vocês compartilhem, né? Na hora de mandar tem inclusive o feedback, né, pra gente lá, marcar a gente lá nos stories, coloca lá a hashtag anatomia da técnica, né, pra gente estar olhando. Vamos lá. Perguntas? Fala sobre o desgaste dos trastes pelo bend. Pois olha, eu vou te falar assim que essa questão do desgaste, cara, desgaste mesmo, é uma coisa
bem relativo de se falar. Eu vou falar o exemplo dessa guitarra aqui. Ó. Essa aqui é a minha guitarra mais antiga. Ela está comigo já há mais de 20 anos. E nesses 20 anos eu sempre usei o traste de níquel mesmo. Não uso traste de inox, até eu prefiro de níquel. Eu tenho uma guitarra com inox aqui, mas eu sinto que fica muito o contato do metal com metal, sabe? Eu prefiro de níquel, né? E já foi feita a troca de trastes 3 vezes nessa guitarra. Em 20 anos. Em 20 anos. E detalhe que desses 20 anos, agora eu tenho várias guitarras aqui. Nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos. Mas então, assim, eu passei praticamente 16, 17 anos tocando só com essa guitarra. Então, o que que acontece? E tocando. Esfarelando, mas aquilo de acertar fiapo dos dedos, Era sabe? de terça a domingo. De terça a domingo, tocando e dando aula e bordada e vamos que vamos. Então, o que que acontece? Foram 3 vezes, sabe? 3 vezes. E eu falo que da questão do bend ela não gasta, sabe, cara? Eu percebo que o que gasta mais é justamente a região dos acordes em relação aos bends, sabe? Porque de tanto você fazer pressão, porque querendo ou não a gente passa mais tempo fazendo bases do que solos nas músicas, entende? Então eu acho que gasta muito pouco por questão. Ah, mas uma dica extra. Normalmente o traste mais grosso, né, uma dica até inclusive minha e do meu luthier, que sempre mexe nas guitarras, o Didio, né? Quanto mais grosso o traste, mais legal de fazer o vibrato, fica mais confortável, digamos assim. O Dedé quer saber se você vai Fala, ensinar a obter timbres semelhantes ao do Gilmour com regulagem de drive, delays, reverbs. Com certeza, meu campeão, cara. Meu, que barbaridade. Vai ser em outro dia, né? Vai ser em outro dia, sabe? Porque senão a gente ia fazer um chimarrão pra nós conversar aqui. Oi, Rico da Bahia. Fala, guri, tudo tranquilo? A ponte Floyd Rose facilita essa técnica? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Por quê, cara? Eu vou dar até um exemplo de uma guitarra que eu tenho aqui. Eu tenho uma Ibanez com Floyd Rose e eu sempre usei 011. Em todas as guitarras eu uso 011, com exceção da Ibanez. Por quê? Por causa da ponte móvel. A guitarra com ponte fixa, que nem tá essa daqui, né? O que que acontece? Você tem só a pressão das cordas para esticar, entende? Quando você tem uma guitarra com ponte móvel, você tem 2 pressões. É a pressão da... Pressões? Você tem a pressão da corda e a pressão da mola, que age contra você também. Entende? É por isso que normalmente quem usa Floyd Rose tem que usar 09 ou 010, que nem eu uso nela ali. Só que acaba, como o antigo professor que eu tinha, guitarra com Floyd Rose, cara, os bends ele acaba mentindo muito. Porque se você tentar fazer um bend de double stop, que é a questão de você dar um bend e tocar outra nota junto, ou bend uníssono, eu garanto, se você tiver com a tua guitarra aí, você vai perceber que é difícil acertar bem certinho, porque à medida que você ergue a corda de cima, a outra afrouxa, porque a ponte movimenta. Entende? Então, assim, eu acredito que dificulta, sabe? Você ter uma maior precisão, digamos assim. Existem trastes melhores para bend? Eu acho que eu falo da grossura, sabe? Eu acho que a espessura dele é uma coisa que ajuda pra caramba, sabe? Principalmente o 6100, por exemplo, que é um traste que até o Yves Malmsteen usa. Até inclusive o Yves Malmsteen, ele usa a guitarra escalopada porque também ajuda no bend e no vibrato. Entende? Porque daí não tem o contato do dedo com a madeira, né? Então é só a guitarra com traste, então fica parecendo meio que uma cítara, digamos assim. Fale sobre a paletada do bend. Paletada? Ah, isso é interessante, cara. Isso é interessante mesmo, eu não mencionei. A questão de você abafar, né? O abafamento normalmente vem dos outros dedos e do punho da mão aqui, ó. Digamos que eu vá dar um bend aqui na nota Dó até o Ré, mas perceba que eu passo nessa questão desse mini sweep, né? Só descendo para dar o bend. Esse abafamento das outras cordas vem todo do punho aqui da mão direita, ó. Pode ver que está encostado aqui, ó. Eu só não abafo a nota que eu vou erguer. Entendeu? Então, também é muito simples isso daqui, essa questão do abafamento. Você sente diferença entre braços, escalas, claro, invernizado, para escala escura natural, com ou venda? Não sinto diferença. Eu acho que cada guitarra é uma guitarra, entendeu? Independente se você tem uma Les Paul, tem uma Tele, tem uma Strato, entendeu? Eu acho que uma coisa que acontece muito sobre essa questão, assim, sente diferença.
Gurizada, não tem... É que nem uma vez eu comentei com um aluno que a gente estava falando sobre isso. Cara, não tem como uma Les Paul ter um braço... Lembrar o braço de uma Strato, por exemplo. Cara, Les Paul, Strato é uma Strato. Por mais variações que tem de modelos ou coisa do tipo, cada uma delas é uma coisa. E, na verdade, não é a guitarra que se adapta a você. Você que se adapta à guitarra. Isso é uma coisa importante também. E acontece até, inclusive, uma inversão disso. Entende? Ah, mas eu queria que a minha Les Paul soasse dessa forma. Cara, se você quer que ela soe igual uma tele, na verdade você precisa de uma tele, não uma Les Paul. Entende? Tem que pensar nisso. Uma dúvida na questão dos bends. Tanto faz a palheta para cima ou para baixo? Tanto faz, tanto faz. A gente tem guitarristas... A gente está falando do David Gilmour, né? Mas a gente tem lá, por exemplo, o Steve Ray Vaughan, por exemplo, ele fazia os bends paletando para cima. Né? O Joe Satriani também, replicando essa técnica, ele também faz. Eu normalmente faço para baixo. A captação dessa guitarra é modificada? São caps ativos? Ativo de tanto bailão, certo? Cara, é a captação original dessa guitarra. Essa é uma das perguntas que eu mais respondi na minha vida na minha vida de youtuber, de Instagram, de streamer, né? Que nem os caras falam. A captação dessa guitarra original, cara, é a captação original dela, a captação passiva. E é uma monstra de uma captação, porque tem um som absurdo, cara. Né? Você usava ela para pôr outras captações? Sim. Eu usava muito até para fazer reviews, essas coisas assim. Tanto que eu acabei comprando outra guitarra para evitar danificar a captação original dela. Deixei ela original. O Didio até inclusive fez a elétrica dela para ficar 100%. E tá uma máquina. Vai falar sobre escalas que o Gilmour usa? Mas não tenha dúvida, Chiro. Amanhã. Não falte. Mais alguma coisa? Tem. Tem. Ela tá lendo tudo. O que é escalopada? Ah, sim. Guitarra escalopada eu não tenho nenhuma aqui no momento, mas assim, é uma guitarra que ela tem o espaço da casa entre os trastes afundado, sabe? É feito é gastada a madeira para ele ficar mais fundo, para que você não encoste o dedo na madeira, sabe? Você encosta só a corda no traste. Só que guitarristas que têm muita pegada normalmente vão tocar com cordas 0,9, 0,10, assim, normalmente dão uma desafinada, tem que cuidar bastante, tem que ter uma pegada... É uma guitarra para guitarristas que tem uma pegada mais leve, assim, mais suave. Esse micro switch na sua guitarra, sim. É para acionar os cabos da ponta do braço ao mesmo tempo? Exatamente. Isso daqui é uma guitarra que eu coloco, é uma chavinha que eu peço pro Didi colocar em todos os estratos, que é para ativar como se fosse uma tele. Fica assim. Quem gosta de guitarra country, né? Ela... Pareceu um remizinho aqui. Ué. Sonzeira, né? Bruno Bianchini falou: amanhã eu tô mais certo que o mestre aqui na live. Que massa. Não, o Bruno, cara, é um querido, cara. Até um abraço pro Bruno. Até, inclusive, eu gostaria de compartilhar, cara, uma coisa que... o Bruno já me deu esse feedback uma vez, que é um aluno muito ativo, participa das jams. Mas esse relato, cara, é do Ivan. O Ivan, eu acredito que está aqui na live também. Se você tiver aí, Ivan, manda aquele salve aí pra gente, aquele abraço. E o Ivan, cara, ele falou um negócio muito curioso sobre as minhas aulas. Ele é aluno do meu curso via Skype e também já fez até algumas aulas via WhatsApp, né? E ele falou um negócio que eu achei muito interessante sobre o meu curso, é que os artistas que ele gostava perderam a graça. Ele falou assim: pô, Alexandre, sabe o que é o mais chato de fazer aula com você? É que os caras que eu adorava, cara, que eu se endeusava, eles perderam a graça. Por quê? Porque agora eu assisto eles tocando, cara, o cara fez uma escala tal, olha, a tríadezinha, bicho, é só isso. Ele achava que era assim... Falava assim, eu me lembro dele falando do Matheus Assado. Não, Matheus Assado, não, diga-se passar, o Matheus Assado é um monstro tocando e toca coisas muito legais, mas ele falou assim, cara, eu vi ele tocando, eu falava, cara do céu, cara, olha esse cara tocando, tudo que ele tá fazendo, o que será que ele tá fazendo? Hoje em dia eu olho assim e falo... Porra, bicho, é só tríade, velho. É só tríade, uma pentatônica, um slide ali, um bendzinho. Não, claro que não é só isso. Ele é gênio nas composições, mas
eu achei muito engraçado, né? Eu lembrei de compartilhar. Os meus alunos, cara, é que nem eu falo, a gente é uma família, para quem faz o meu curso completo, sabe? É uma família e isso é uma coisa que eu vou trazer também, né, aqui para essa imersão do David Gilmour, sabe? A gente leva, tanto eu quanto a Raquel, quanto os meus alunos, a gente leva as coisas como se a gente fosse uma família. A gente está sempre aqui para ajudar, para compartilhar, para fazer as pessoas evoluírem, porque é esse o nosso objetivo aqui, é fazer você tocar melhor. Como fazer o bend durar mais tempo? Bom, eu acho que agora é uma coisa que acaba tendo a ver com o equipamento, tá? O equipamento que eu estou usando na linha de cadeia de sinal. Lembrando que a Raquel tirou uma foto, postou no Instagram dela, que depois eu vou estar compartilhando e vai estar lá no meu Insta, a foto do equipamento que eu vou usar nos 3 dias. E é um equipamento misto. E detalhe, com todos os pedais que tem aqui, tem um preço muito acessível, uma qualidade muito legal, cara, muito legal mesmo. São produtos que são dos meus parceiros, que eu trabalho já há alguns anos. E a linha de sequência é guitarra. O primeiro pedal onde ele está é o Hammerhead da Cross Device, que é o compressor. Até, inclusive, seguindo a dica de um outro aluno meu, que é o Daniel, né? Ele é muito fã de David Gilmour, ele falou para mim o seguinte... Ele falou que, cara, David Gilmour, compressor o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro é uma das coisas que eu vi no artigo e tal. E eu fiz o teste, realmente, cara, o compressor é o tempo inteiro. Daniel, isso valeu mais que um abraço. Então tem que mandar mais do que pão de queijo doce de leite agora. Ele falou que se mandasse um abraço para Minas ia ganhar pão de queijo doce de leite. Eu falei, isso é mais que um abraço. Então, já tô citando você. Pode cair com mais uma caixinha. Detalhe que ele já mandou. Uma caixa com cerveja artesanal, tô tomando até hoje. Doce de leite, doce de abóbora. Já comeu doce de abóbora? Que é verdade. Cara, obrigado, Daniel. Mas ó, a dica veio desse cara, bicho, Daniel Farias. Ele falou a respeito do uso do compressor. E eu tô usando aqui o Hammerhead da Cross Device, que é cara, é um compressor muito completo. Tudo que você tá falando tem review no canal. Tudo que eu tô falando tem review no meu canal do YouTube. Detalhe, a gente vai ter uma dessas aulas específicas sobre isso daqui que eu vou mostrar cada um deles. O próximo pedal que entra aqui na nossa cadeia de sinal é o Kraken, também da Cross Device, que é justamente para fazer o nosso vibe, né? Se eu colocasse aqui delay e reverb, olha lá, ó. Parte da time, né? Cara, show de bola. Próximo pedal que a gente tem aqui é o Face Break da Tony Inc, que é um pedal de fuzz, que também tem review lá no canal, que, como todo mundo sabe, né, o David Gilmour usa fuzz, e quando a gente for falar sobre timbre dele, eu vou citar o porquê ele usa a ideia de somar ele com o drive, tá? Esse é o som só dele com a emulação do amp. Depois dele a gente tem o Betsin da Joio, onde eu estou usando a primeira opção de drive dele, que é o deixa eu ver aqui, TOD, sabe? Com um pouquinho de drive só, para somar com a emulação. Só para fazer aquele crunch, cara, né? Junto com o amp, né? Com o captador do braço. Depois dele vem o Chorus da Santo Ângelo, que é um pedal de chorus que eu gosto pra caramba, tenho ele há anos. E principalmente, cara, Santo Ângelo, que foi a primeira empresa a acreditar no meu trabalho. Até um abraço pro pessoal da Santo Ângelo. Sonzeiro. Aí, depois desses pedais, entra justamente o nosso equipamento eletrônico aqui, que é a G1-4. E como é que eu estou usando a G1-4? Só como pré-amp e um reverb bem basiquinho, né? Só para ser como se fosse o reverb do próprio amp. E eu estou usando justamente o Hitwatt 100 que tem nela, a emulação dela, numa pegada clean, e uma outra opção aqui com o ganho no máximo, onde ele não chega a saturar, é um crunch bem bacana, como se fossem os dois canais do amp. Entende? Som clean, né?
Depois da Geofor, a gente tem justamente a parte de ambiência, né? Que seria o Decide da Joio. Por ele ter 2 canais, eu deixo um delay para os solos assim mais baixinho e longo. E também a gente tem o colcheia pontuada, que não podia faltar para isso aqui, né? Opa, tá aí. Né, para tocar os... E por último, o Space Verb, que é um pedalzinho desse tamanho, mas tem um reverb, cara, do tamanho do universo, mais ou menos. Aqui está uma regulagem bem interessante, vou mostrar todos os detalhes, né, desse... E por último, a gente tem o looping, que até inclusive comecei a nossa live hoje tocando um pedacinho do solo da Come Back to Life e vou terminar de novo, que eu tinha montado o looping com a Geofor aqui, ó. Que massa, né? Show de bola. Ó, já deu o nosso horário. Então vamos já? fazer umas perguntinhas bem rápidas e você vai respondendo bem sucinto sim. E rápido. Tá bom. O nosso amigo Guto Barreto quer saber se você consegue fazer bendes depois do churrasco. Consigo? Ficar mais lameado os dedos assim, começar assim. Ele falou, eu sei que a live é do Gilmore, mas você tocando é sensacional. Pô, cara, obrigado. Obrigado mesmo. Adorei obrigado. a aula, gostei sim. Valeu. Alexandre, eu com 23 anos aprendo a tocar? É só começar agora. Aprende sim, pode ter certeza, cara. Tendo disciplina, cara, e querer evoluir, é o que preciso. É isso aí, gurizada? Tem mais perguntas. Tem mais? Mas então? É que tem tanto comentário aqui que eu não tô vencendo a ler, você acredita? Aliás, todo mundo, né, obrigado pelos comentários. Lembrando, quero o comentário de vocês depois, dando feedback sobre essa aula, depois que terminar a nossa live. Também lembrando dos feedbacks, né? Grava um videozinho executando a dica lá, marca a gente, coloca o hashtag Anatomia da Técnica. Faz isso. O fãs vem antes do pedal de drive? Vem antes. Eu vou falar sobre isso, mas ele vem sim. Qual é a emulação de amp que você está usando da Geofor? HWAT 100, que é o mesmo que o David Gilmour usa. Ah, Alexandre, mas eu não tenho esse. Cara, qualquer amplificador que não sature de verdade, que tenha só um crunch, já serve. Você é fera, o melhor professor que já vi. Obrigado. Muita gente te elogiando, muita. Sério? Pô, gurizada, muito obrigado. Elogiando, nos elogiando e vos elogiando. Amém, amém. Obrigado então mesmo. acho que era isso. É isso? Então eu quero chamar a patroa aqui, pra gente dar um tchau pra todo mundo. Não me vem com essa conversa, que está bem bonita. Eu achei que você ia tocar. Vou chamar a patroa aqui pra dançar essa última música. pra bailar aqui, decolatar, né? Gente, muito obrigado a cada um que participou dessa live. Com licença um pouquinho, agora eu que vou falar. Tá bom, ao microfone. Vocês não têm ideia do quanto tempo o Alexandre passou reunindo informação, estudando, reunindo material, escutando David Gilmour, perguntando para perguntando o que é isso, o que você pensa disso, sabe? O Alexandre estudou muito para entregar um treco. Até aproveitando o treco, eu gostaria de agradecer todo mundo, os meus alunos, principalmente os fãs, bem fãs de David Gilmour, como por exemplo o Daniel que está aqui, o Ivan. A gente trocou muita ideia sobre isso, eles me ajudaram muito com a pesquisa para trazer um material desse tamanho para vocês. Assim. Muito obrigado, estudou muito, foram muitos dias de muito trabalho. Esse final de semana ele trabalhou muito, de ir dormir tipo 2 horas da manhã, 6 horas, acordar com o Francisco ligado no 220. Então, aproveitem, curtam muito esses dias, perguntem mesmo, estejam próximos da gente, porque a gente trabalhou muito para entregar tudo que tinha de melhor para vocês. E esse é só a primeira imersão do primeiro guitarrista. Vem muita coisa por aí. Vocês vão ficar apaixonados pelo trabalho que a gente quer estar sempre entregando para vocês. Então, muito obrigado. Obrigado por todo o carinho que vocês têm com a nossa família, com o Francisco, comigo, com o Alexandre, com a Catarina. Muito, muito, muito obrigado. As nossas caixinhas vão continuar rodando ali, ó. E perguntem, que o Alexandre vai continuar respondendo. Nesses dias de imersão, o Alexandre não tá dando aula via Skype, então ele vai, ó, labutar nas caixinhas de perguntas. Detalhe que o pessoal que faz parte do grupo, que se inscreveu, né, para participar dessa imersão,
a gente vai ter um momento aí para responder as dúvidas de vocês. A gente vai dar uma atenção, ó. A gente vai trocar uma ideia, cara. A gente vai estar avisando a nossa equipe, né? O Rafael, o Alexandre, o pessoal, o Júlio. Vai estar todo mundo avisando lá no grupo quando exatamente vai rolar isso, cara. E a gente vai estar trocando uma ideia bem bacana. Quero mandar também um abraço para nossa equipe, que tiveram muito carinho, muita paciência comigo e com o Alexandre. Nossa. Muito obrigada. Sem vocês, nada disso hoje estaria acontecendo. E está sendo massa demais e vai ser cada vez melhor. Gente, muito obrigada de coração. Aquele abraço, gurizada. Vamos terminar fazendo aquele sonzinho. Detalhe, espero vocês, todo mundo que participou aqui amanhã, tá? Lembrando os comentários depois que a live acabar e os feedbacks sobre o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Reverse bend. Uma pegada blues do... Bem nisso. Aquele abraço, gurizada, até amanhã. Espero vocês lá.